E reviravolta aí no Supremo Tribunal Federal. Olha, a gente vê como na justiça, quando é para beneficiar a direita e extrema-direita, uma mão sempre lava a outra. O que aconteceu? Ontem saiu aí na imprensa, na verdade, anteontem saiu na imprensa sobre a expectativa para ontem, que era se o Cássio Nunes iria pedir vista ou não no julgamento da extensão do foro privilegiado, que é um julgamento que é aí crucial para o Bolsonaro hoje. Por quê? Porque o Procurador-Geral da República, depois de muitas críticas que recebeu, ele fez aí chegar é, a todo mundo via imprensa que o motivo pelo qual ele não fez denúncia contra o Bolsonaro, não apresentou ainda a denúncia para que o Bolsonaro se torne réu e seja finalmente julgado e condenado no STF pelo caso das joias, é que tem uma votação sobre a extensão do foro privilegiado, ou seja, se o Bolsonaro como presidente, ou no caso de um senador, de um deputado, enfim, de um governador, alguém que tem foro, se essa pessoa mantém o foro para os crimes que cometeu durante a função, crimes que tenham a ver com a função pela qual essa pessoa tinha foro privilegiado. Pois bem, já há a maioria no Supremo Tribunal Federal para dizer que sim. Ou seja, o Bolsonaro cometeu crimes ali que têm a ver com o mandato dele, usou ali o ajudante de ordens da presidência, joias que ele recebeu como presidente. Pois bem, se isso tem foro. E aí já tem maioria para dizer que sim, ele tem que ser julgado no Supremo Tribunal Federal por esses crimes. Pois bem, só que a votação não acabou. E quando a votação não acaba, dá margem a, no futuro, alguém poder mudar o voto, porque mudaram os ventos políticos, ou a composição do Supremo Tribunal Federal mudar e aí alguém dá um jeito de anular tudo. Enfim, ficou uma insegurança jurídica. E o Procurador-Geral da República falou na imprensa: olha, o receio é indiciar o Bolsonaro e lá na frente denunciar o Bolsonaro, começa um processo, ele pode ser julgado, condenado até, e lá na frente muda a composição do STF, muda algum entendimento, essa votação não acabou, ou seja, está em aberto, mudam os ventos e aí falam, não, o Bolsonaro tinha que tinha que perder o foro privilegiado quando ele saiu da presidência, ele não poderia ser denunciado pelo Procurador-Geral da República e nem julgado pelo Supremo Tribunal Federal. É um caso para a primeira instância, então anule-se tudo. Então, o Procurador-Geral da República jogou isso aí na imprensa, a imprensa passou a falar, olha, esse julgamento está parado porque o André Mendonça pediu vistas. Ok. O Barroso pautou e foi para votação. Uma semana de votação no plenário virtual. O André Mendonça e o Fachin votaram contra, votaram para que o foro privilegiado acabe quando acaba o mandato e fim. Pois bem, mas já está 6-2, não interessa o voto dos outros ministros. Eis que o Cássio Nunes vai lá e a expectativa é, ele vai pedir vistas ou não? O Cássio Nunes, tudo indicava que não. Saiu matéria na imprensa na véspera dizendo que a indicação é que ele não pediria vista e esse julgamento acabaria. E aí eu já fiz a conexão para você. Falei, ó, se o julgamento acabar, o Procurador-Geral da República, os motivos, as desculpas que ele deu para não ter denunciado o Bolsonaro ainda vão para o espaço e ele só espera aí 1, 2 dias a homologação disso aí, saiu, se chama acordão. Acordão parece o acordo para salvar, mas é como chama no juridiquês quando sai alguma decisão, acorda. E aí o que acontece? Ele pode denunciar o Bolsonaro com a certeza jurídica de que isso não vai mudar e que a denúncia é válida. Pois bem, eis que o Cássio Nunes, na última hora, pediu vista. E aí, o processo ficou aí, tá paralisado, o Cássio Nunes tem 90 dias para devolver isso. Então, o Procurador-Geral da República, já aí, segundo a imprensa, já tinha avisado a Polícia Federal o seguinte, olha, se esse julgamento não acabar, então vocês têm que denunciar o Bolsonaro o quanto antes, denunciar não, fazer o indiciamento dos golpistas do dia 8 de janeiro o quanto antes, porque aí esses golpistas serão julgados no Supremo Tribunal Federal, porque a Procuradoria-Geral da República vai fazer a ligação do caso das joias com o caso aí da tentativa de golpe de Estado, e aí faz uma denúncia só. Como o caso do golpe de Estado, o julgamento é no STF, porque estamos falando de golpe de Estado, aí não é roubo de joias, não é roubo de dinheiro público, aí é golpe de Estado. Então não interessa o foro da pessoa, vai direto para o STF. Vamos lembrar aí que os terroristas, mais de 1.500 terroristas presos pela Polícia Federal, foram aí julgados já centenas deles no Supremo Tribunal Federal.
E lá vai de penca, de leva. E aí, o que acontece? O Bolsonaro será julgado no Supremo Tribunal Federal, mesmo essa votação não tendo acabado. Então, agora, a bola está com a Polícia Federal. O diretor-geral da Polícia Federal, ele foi perguntado ele está dando entrevista aí a cada 2, 3 semanas, ele dá entrevista e ele dá um prazo novo para o fim da investigação. É muito engraçado. Ele dá entrevista e fala: olha, vai ser em julho, hein? Aí tem entrevista, tem um vídeo dele lá falando tudo mais. Aí em julho ele dá outra falando: ó, gente, vai ser agora em agosto, hein? Primeira quinzena de agosto. Aí ele dá outra entrevista e fala: não, não, segunda quinzena. Aí depois ele fala: não, em setembro. Aí depois ele fala: olha, deve ser depois da eleição, porque como o procurador-geral não vai denunciar o Bolsonaro no caso das joias, a gente está incrementando aí os indiciamentos, está colocando mais provas, está fazendo a investigação melhor ainda, porque já que a gente tem que esperar, então a gente vai esperar. Só que agora veio o chamado, que é, olha, pode indiciar aí o quanto antes, que a gente já começa a investigar, ou seja, aí o Procurador-Geral da República já vai começar a fazer a investigação dele para ligar uma coisa com a outra, e aí eles podem fazer a denúncia contra o Bolsonaro, uma denúncia só, um mega processo. Seria melhor ele ser denunciado no caso das joias logo, e depois, no caso do golpe de Estado, 2 denúncias diferentes, 2 processos diferentes. O processo das joias deve correr bem mais rapidamente. É só ver o caso da Carla Zambelli com o hacker. A gente está aí em mais ou menos 6 meses de processo, já passou da fase de instrução, que é quando já está na última diligência da fase de instrução, que é o depoimento dela, que é quando ali as provas são apresentadas e depoimentos são colhidos, né? Cada um da sua versão ali. Na verdade, nem se chama depoimento mais, se chama audiência, é a fase da audiência. Aí depois já vai para julgamento. Então a coisa vai ficar bem feia para Carla Zambelli em pouco tempo, vai. Talvez dê menos de um ano aí de processo da Carla Zambelli até a condenação. Então veja, quando é um caso, e olha que o caso do hacker é bem mais complexo que o caso das joias do Bolsonaro, que a Polícia Federal conseguiu todas as provas, todas, sem exceção. Então no caso das joias, o que tinha aí a Polícia Federal como panorama é que o Bolsonaro seria julgado e condenado até dezembro. Notícia que saiu aí no Globo faz umas 2 semanas. Porém, eu acho muito difícil. Tá? Eu vou falar. Esse cronograma aí é uma loucura. É igual quando o diretor-geral da Polícia Federal falava que, olha, vai ser. No ano passado ele falava, vai acabar essa investigação aí em dezembro. E aí, pô, ele falou dezembro do ano passado. Flávio Dino ainda era ministro. Aí passou janeiro, fevereiro, já estamos aí no final de setembro e não acabou. E aí ele justifica e fala: não, mas a gente descobriu o caso da BIM paralela e os casos se cruzam, aí uma coisa tem a ver com a outra, e a investigação vai aumentando, aumentando, aumentando. Só que a verdade é que a investigação não acaba nunca. E a paciência da população em ver um monte de bandido impune acaba. O deputado Glauber Braga, que está aí sendo perseguido pelo Arthur Lira, ficou mais tempo preso por defender a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que estava ali. O Cláudio Castro roubou dinheiro pra caramba. Aí a polícia, os estudantes estavam ali fazendo um protesto, a polícia foi lá pegar os estudantes, prenderam o Glauber Braga por 8 horas. Ficou 8 horas preso aí o Glauber Braga, ou até mais, e o Jair Bolsonaro matou 700 mil pessoas. Ah, tá tendo uma investigação na Procuradoria-Geral da República. Ok, até agora não vi denúncia, não vi nada. O Bolsonaro roubou joias aí que recebeu como propina de ditadores. Ah, tá tendo investigação. Ó, não vi a denúncia, só vi um monte de desculpa. O Bolsonaro tentou dar golpe de Estado, fez tudo o que fez de errado e nada. A impressão que fica dando é que vale a pena cometer crime no Brasil se for crimes bilionários. Se for muito crime, vale a pena cometer. Não pode cometer pouco, que aí vai preso. Se cometer muito aí, muitos crimes, aí a justiça fala: nossa, mas aí tem o direito à ampla defesa, tudo mais, vamos ver, só depois do julgamento. E a imprensa inteira, que é uma imprensa vendida, bandida, tem aí jornalistas que servem como porta-vozes desses bandidos, e a imprensa fica normalizando, dizendo que, não, gente, ó, vai ser só depois do julgamento que vai ser preso. Como com todos os crimes que cometeu, com toda a obstrução de justiça que cometeu, não, só depois do julgamento, que vai prender um ex-presidente, olha o cacife político dele, e aí todo lugar que ele vai é uma vergonha maior que a outra, ele não leva ninguém nos lugares que ele vai. Mas não, olha só, na hora que era para prender o Lula, líder nas pesquisas,
O líder, assim, o líder de ganhar no primeiro turno em todas as pesquisas, aí não tinha esse problema de falar, nossa, vai prender um ex-presidente, vai não sei o quê. Não, muda a lei, muda a Constituição e prende. Aí para pegar o Bolsonaro, não, olha, aí o que o Procurador-Geral da República e a equipe dele, né, quando vaza isso para a imprensa, tentam mostrar é o seguinte: não é porque está em período eleitoral que eu não estou denunciando, é que tem um problema aqui no STF. Olha, se fosse para prender petista, ele primeiro denunciava, mandava prender, tudo mais, aí depois ele esperava o julgamento do STF acabar, porque já tem maioria. Ah, mas e se alguém mudar o voto lá na frente? Olha, se mudar o voto lá na frente, o petista já foi preso, já foi achincalhado, já saiu notícia no mundo inteiro dizendo que ele foi preso, que ele é um corrupto, que ele é a pior pessoa que já nasceu na face da terra, que era assim que faziam com o Lula. Aí depois, mas aí vê que realmente não era bem assim, aí até anular tudo, o Lula ficou 580 dias sequestrado em Curitiba. Mas no caso do Bolsonaro, com todas as provas, ele fala, não, porque a gente não quer que lá na frente ele consiga anular a parte. Olha, se ele for preso no caso das joias, mesmo se acontecer uma desgraça política no Brasil, o Trump ganhar a eleição, ele e o Elon Musk conseguirem comprar ministros, eles mudarem aí os votos nessa votação, já ficou preso. Aí tem outros processos aí muito mais difíceis para ele, mas já ficou preso, porque senão, isso da desgraça política aí que talvez acontecer, nem preso vai. E se pensar bem, nossa, mas e se mudarem os ventos, os ministros mudarem o voto lá na frente, tudo mais. Bom, se mudarem os ventos e isso acontecer aí, nem preso o Bolsonaro foi então, né? Porque aí depois vão dar um jeito de não ser. Então, você vê, não prendem o cara com medo de que lá na frente possa ser anulado, caso mudem os ventos políticos, mas aí não fica preso, nem preso foi. É essa a lógica aí do senhor Procurador-Geral da República. O Alexandre de Moraes segue aí lutando contra os fascistas, segurando a democracia do Brasil na unha. Agora o Twitter, o Elon Musk, completamente humilhado, virou um cachorrinho do Alexandre de Moraes, pagou todas as multas, colocou representante no Brasil, fez um monte de coisas, e aí implorou, por favor, volte o Twitter no Brasil, porque segundo a conversa que ele teve com um deputado bolsonarista, o Twitter está morrendo, o algoritmo da rede social, ele é como um ser vivo, se você tira o oxigênio, ele vai acabar morrendo. Então ele precisa que o Twitter volte quanto antes, porque tirar o público brasileiro foi uma perda muito grande para o algoritmo mundial do Twitter, não só dos brasileiros, mas quando os brasileiros voltarem, ficando tanto tempo sem ser alimentado, o algoritmo vai ficar completamente descontrolado. Só que o algoritmo do Twitter, muitos youtubers já provaram, muita gente já provou, pesquisas bem sérias já provaram, é o algoritmo que é feito para você ver extrema-direita. Você abre uma conta no Twitter, você pode colocar que você quer ver música. Primeira coisa que eles vão mostrar é post de extrema-direita. A primeira coisa. Você não segue ninguém. Fala, eu gosto dos meus interesses. Lá na hora que você cria a conta, tem lá interesse. Põe música. Não segue ninguém. Na hora que você clica ali para você, que é a parte for you, para você, vai aparecer o quê? Extrema-direita. Posts de extrema-direita, posts políticos, e aí eles colocam posts que não são muito, de contas que não são muito radicais, e aí vão radicalizando pouco a pouco. Essa é a estratégia aí do Elon Musk, é para isso que ele tem a rede social. Imagina o algoritmo dele morrer. Então o Alexandre de Moraes decretou aí uma multa de 10 milhões de reais, 5 milhões por dia, em que o Elon Musk driblou ali, em desespero, ele driblou a suspensão ali decretada pelo Alexandre de Moraes. E também mandou o Twitter se pronunciar, porque ele bloqueou 18 milhões de reais da Starlink e colocou nos cofres da União. Mas o Twitter recorreu. Então o Elon Musk fala, você disse que pagou a multa, mas não. Você está recorrendo, é porque você não quer pagar. O dinheiro continua retido. Você vai continuar recorrendo, então vai até que seja julgado o seu recurso. Eu vejo, porque se for julgado o recurso e for negado, aí você se ferrou. E, na verdade, você mostrou que não queria pagar a multa. E se você for julgar o recurso e ele for aceito, aí você realmente vai ter o dinheiro de volta e não vai ter pago a multa. Essa é a verdade. Então, qualquer resultado que tem aí no recurso, você não pagou a multa, o Elon Musk. Então, ou você deposita 18 milhões ali e com um documento dizendo que esse é o dinheiro da multa, ou você aceita esses 18 milhões que foram bloqueados a Starlink como sendo para o pagamento da multa e não recorre mais. É isso.
E aí ele ainda multou em 300 mil a representante do Twitter no Brasil por conta aí de ordens que foram expedidas e ela, já como representante, não cumpriu. Por isso que ninguém queria esse emprego, já nem chegou, já foi multado em 300 mil a mulher. Tá ruim, hein? Tá ruim. Olha, corajosa, que do jeito que é o Elon Musk, já já ela vai presa. O Alexandre de Moraes já avisou nos autos do processo, ou seja, não é o Alexandre falando, não. É ele escrevendo nos autos que os representantes do Twitter podem ser presos caso as ordens judiciais não sejam cumpridas. Oh, ele cumpriu todas até agora. Quem garante que ele vai cumprir as próximas? Continuam crimes sendo cometidos lá. Aí a justiça vai atrás, manda apagar as contas. Ele vai apagar? Vamos ver, né? Vamos ver até onde vai aí a subserviência do Elon Musk para o Alexandre de Moraes, que, segundo o Gustavo Geyer, é temporário. Ele vai voltar a peitar o STF muito em breve. Vou falar, o Alexandre devia enrolar, mas enrolar isso aí, deixar até o fim do ano fora, mas ferrar o Elon Musk de verde e amarelo, porque está provado que ele não quer ter uma rede social como um negócio para ganhar dinheiro. Ele quer atacar a democracia do Brasil. Esse é o negócio dele. Pois bem, peça sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta. Falou!